O universo é vasto, mas não o suficiente para dois impérios de conquistadores. De um lado, o orgulho de uma raça que nasceu para lutar, cujo poder não conhece limites e que domina a energia vital. Do outro lado, a perfeição biológica, seres que vivem milênios, cujos corpos são mais duros que o diamante e que forjaram sua soberania através de um expurgo sangrento. E aí, quem venceria uma guerra total? Não vamos falar do Goku ou do Invencível hoje. O debate é histórico, galera. Vamos colocar frente a frente dois exércitos incríveis. O exército dos Saiyajins em seu auge contra o exército Viltrumita original. Galera, vai ser uma batalha épica de dois exércitos conquistadores super poderosos. Então prepara sua pipoca, porque hoje vamos analisar os pontos positivos, as fraquezas fatais e dar o veredito final, galera. Qual é a verdadeira raça superior? Se você curte esse tipo de vídeo, já esmaga o like e se inscreva no canal. O confronto começa agora. O exército Saiyajin, deuses da guerra. Para entender o poder Saiyajin dessa época, precisamos esquecer o Super Saiyajin. Naquela época o poder era bruto e estratégico. O ponto mais forte dos Saiyajins não era apenas a força física, mas sim o Ki. A habilidade de projetar energia significa que o Saiyajin pode vencer uma luta sem nem encostar no adversário. O Gallic Roll bem posicionado do Rei Vegeta poderia teoricamente vaporizar um batalhão inteiro de soldados comuns. Mas o verdadeiro trunfo, o que fazia o universo tremer, era a lua cheia. Ao contrário de outras raças, o Saiyajin carregava dentro de si um multiplicador biológico, a forma Ozaru. Imagina milhares de macacos gigantes, cada um com o poder multiplicado por 10, disparando rajadas de energia pela boca que podem desintegrar cidades. É um confronto de solo. Como os Viltrumitas parariam uma força da natureza dessas? E não podemos esquecer da arma secreta evolutiva, o Zenkai Bushi. Cada vez que um Saiyajin sobrevive a uma surra dos Viltrumitas, ele volta mais forte. Uma guerra de desgaste. O Saiyajin é o único soldado que se beneficia por ser espancado. Mas nem tudo são flores. O exército de Vegeta tem uma falha crítica que os Viltrumitas não têm: a dependência de oxigênios e de naves espaciais. Se a luta for levada para o vácuo, os Saiyajins estão em sérios apuros. O Império Viltrumita, a perfeição atômica. Agora, vire o lado da moeda. O Império Viltrumita não conquistava galáxias com raios de energias ou transformações de macaco. Eles conquistavam na base da força física pura, velocidade e uma brutalidade sem limites. Diferente dos Saiyajins, que precisavam de tecnologias e naves espaciais para viajar entre sistemas, o Viltrumita é a própria nave. Um Viltrumita pode ficar sem respirar, segurar sua respiração por 2 semanas no espaço. A biologia deles é o que chamamos de perfeição atômica. Seus corpos são incrivelmente densos. Para um Saiyajin padrão, dar um soco num Viltrumita seria como dar um soco numa parede de aço sólido, voando na velocidade da luz. Eles não precisam de um Zankai para vencer, porque eles já nascem no topo da cadeia alimentar. E é aqui que entra o ponto de virada: a resistência ambiental. Enquanto um Saiyajin precisa respirar, o Viltrumita consegue segurar o fôlego por semanas. Lutando no vácuo do espaço, em uma guerra espacial, o exército Viltrum poderia simplesmente ignorar a frota de naves dos Saiyajins e voar diretamente contra os soldados, desmembrando um por um antes mesmo que os Saiyajins conseguissem configurar seus rastreadores. Concordamos que é uma superioridade tática cruel. Então, como seria esse confronto? Bom, se o Rei Vegeta decidisse invadir o território Viltrumita, a primeira coisa que ele faria seria usar o Ozaru. Seria o caos, milhares de explosões de Ki iluminando o espaço. Mas, e se os Viltrumitas aprendessem a fraqueza da cauda? Aqui está um fator que muitos ignoram: os Viltrumitas são guerreiros de milênios. Eles são soldados frios e calculistas. Se eles percebessem que a cauda é um ponto de pressão, a guerra acabaria em minutos. Por outro lado, os Saiyajins são um caos encarnado. Se a luta se prolongar, o medo dos Saiyajins desaparece e dá lugar à sede de sangue. A grande questão é: a força bruta dos Viltrumitas é o suficiente para abater a regeneração evolutiva dos Saiyajins?
Se um Viltrumita não matar o Saiyajin na primeira investida, ele acabou de criar seu maior pesadelo, pois como foi dito lá no começo do vídeo, os Saiyajins têm um ponto muito forte, que é o Zenkai. Após ficarem gravemente feridos de uma batalha e sobreviverem, eles rapidamente se recuperam e ficam absurdamente fortes. Eles superam seus limites. Isso é uma grande vantagem dos Saiyajins. O veredito final. Chegamos ao veredito. Se você quer saber quem venceria uma batalha de exércitos nesse ponto da história, a resposta é fria. O Império Viltrumita. Por quê? Simples. Disciplina, capacidade de lutar no vácuo do espaço e uma força que não depende de transformações externas. No auge do seu poder militar, os Viltrumitas eram uma máquina de extermínio mais eficiente que qualquer coisa que o rei Vegeta já tivesse visto. Eles não precisavam de luas, não precisavam de Zekai, eles apenas existiam e destruíam. Mas fica aqui a minha provocação final. O potencial dos Saiyajins é uma anomalia na realidade. Se um único grupo de Saiyajins conseguissem sobreviver ao primeiro ataque e entender como o inimigo funciona, eles não apenas venceriam, eles evoluiriam para algo que os Viltrumitas jamais poderiam compreender. Essa é a beleza do debate. De um lado, a perfeição biológica, do outro, a mutação infinita. E para você, quem sai vivo desse confronto? O orgulho do Rei Vegeta ou a impiedade de Trag? Deixa aí sua opinião nos comentários que eu vou ler e responder todo mundo. Não esqueça o like e até o próximo vídeo aqui no canal. Valeu!